apenas a título de provocação, até porque eu sei que o embaixador tem já um escopo estruturado, tenho acompanhado o que ele tem falado na imprensa, eu vou deixar duas das perguntas que circularam recentemente no Derrubando Muros, né? E uma delas foi uma provocação de um escritor infanto-juvenil, mas que conhece muito da alma adulta, que um pouco inquietado pelas nossas sensações assim, de que as coisas não se desenrolam no Brasil, não assumem um rumo. Ele me disse assim, olha, eu acho que o Brasil está preferindo trocar a chance de dar muito certo pela certeza de não dar errado. Bom, eu discordo dele, porque eu acho que no momento que a gente baixa a expectativa, baixa a barra, é possível que a gente fique ainda mais baixo do que a gente mirou. E a outra pergunta é uma pergunta bem tópica e provocativa, e que gerou uma conversa, digamos assim, tensa ontem, porque ela é um risco de giz moral aí no que a gente aceita e no que a gente não aceita. A Folha ontem à noite deu a notícia dos encontros preparatórios para a suposta conversa que haverá entre Trump e Lula. E aí destaca muito a participação de empresas, e destaca muito entre as empresas a empresa a JBS, do Joesley Batista. E a pergunta que eu joguei lá e jogo aqui é o seguinte: como assim empresas estão fazendo essa mediação? Como assim esse tipo de empresa, com esse tipo de biografia ou folha corrida desse indivíduo? Então, assim, se a gente tem uma ideia de um país que coloca o véu da ignorância para tomar decisões alinhadas com o interesse público, a gente normalizar, como foi normalizado nessa matéria ontem, a mediação de uma empresa para um encontro entre dois presidentes de países como o nosso e os Estados Unidos, para mim é quase estarrecedor. Mas é um detalhe, digamos assim, quase prosaico entre tantas notícias estarrecedoras que a gente tem recebido. Então, eu deixaria esses dois pontos: o ponto da ambição brasileira de ser um grande país, ou fazer uma opção acomodatícia para evitar dar muito errado, e quem são os interlocutores institucionais para qualquer coisa que a gente queira fazer, que são legítimos. Obviamente, a resposta esperada é a nossa diplomacia, qual o embaixador representa, mas a gente também não pode negar que a operação das políticas públicas americanas atualmente sofreram um takeover privado, né? Então, eu queria muito lhe ouvir, embaixador, assim, como o senhor nos orienta. Nós temos todas as preocupações aqui sobre o futuro do mundo, mas também como é que a gente sobrevive como país, como uma unidade institucional que somos, até como uma nacionalidade assim, nesse mundo que sofre o ataque às instituições multilaterais. Era isso. A palavra é sua. Quantos minutos eu tenho aqui para fazer a apresentação inicial? Quanto o senhor considera adequado, ideal? Não, você determina. 20 minutos, pode ser? Tá bem. Tá bom. Bom, eu acho que começar agradecendo aí o convite seu para fazer uma apresentação aqui. Eu acho que quem tiver interesse em ver e saber tudo que nós estamos falando aí, eu posso depois passar para vocês o link que eu falei ontem na Comissão de Relações Exteriores do Senado, sobre esse mesmo assunto, mas aí eu tive mais tempo para falar. Se tiver interesse, eu mando depois para vocês para terem a apresentação completa. Por favor. Agora, nesses 20 minutos, eu queria, primeiro, fazer uma rápida menção, sem entrar em detalhes, no que está acontecendo no mundo. Aqui no Brasil, a gente não tem o costume da gente se preocupar com o que está acontecendo no mundo e os impactos disso sobre a economia, a política, as finanças, o comércio exterior brasileiro. Mas eu acho que agora a coisa mudou. Quer dizer, o que está acontecendo hoje no mundo, tanto na área econômica quanto na área da política internacional, é uma novidade. Quer dizer, eu gosto de brincar, né, de ser bem radical. Quer dizer,
o mundo que saiu depois da guerra de 45, ele acabou no dia 20 de janeiro desse ano, quando o Trump tomou posse. Então, nós temos hoje, na área econômica, uma total lei das selvas, vale o que a força quiser, cada um defende o seu. E na área da política internacional, nós estamos no meio de duas guerras, uma instabilidade tremenda, sem organizações internacionais da paz e da segurança na ONU, no comércio, na Organização Mundial de Comércio. E esse é o contexto, né, que nós estamos vivendo. E o exemplo mais dramático foi esse tarifaço, né, que começou em abril e continuou em julho, e que afetou o mundo inteiro. Né? Eu acho que, no futuro, historiadores, cientistas políticos vão discutir a situação do Trump hoje como um livro aí mostrando a influência do homem na história. Né? Há livros publicados sobre isso. Acho que o Trump vai ser objeto de uma análise sobre isso. Eu sei, né? A gente não é ingênuo, a gente sabe das dificuldades aqui no Brasil para discutir essa questão. Nós estamos vendo aí a polarização, estamos vendo as brigas aí no Congresso, enfim, tudo isso que a gente está acompanhando, ele distorce um pouco, né, as prioridades e desvia o foco nosso, que deveria ser hoje de pensar estrategicamente o Brasil a médio e longo prazo. Quer dizer, não há aqui no Brasil um projeto Brasil impossível, né, com essa polarização, com essa divisão. E essas transformações que estão ocorrendo no mundo estão fora do radar. A gente viu o que aconteceu com o tarifaço, né? Pegou a gente de surpresa, e que a gente sem nenhuma estratégia. Então, eu resolvi, desde janeiro, preparar um documento que reflita, acima de partidos, acima de ideologias, e inspirado pelos documentos que outros países têm, né? Os Estados Unidos têm, a Inglaterra, a França, a Alemanha, o Japão, a China, a Índia, todos têm um documento sobre a sua estratégia, qual é a visão deles, interna e externamente, sobre a projeção do país. E aqui no Brasil nós temos dois documentos do Ministério da Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e a Política Nacional de Defesa, que, na minha visão, se tornaram documentos setoriais, documentos que refletem os interesses dos militares, não é do Brasil. Então, nós fizemos um documento para provocar, né, nesses 9, 10 meses, né, desde janeiro até agora, nós já fizemos mais de 20 encontros motivados por pessoas, né, como vocês, que me pediram para falar um pouco sobre isso. Mais de 20. E ontem eu fui na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Já falei com partidos políticos, com associações empresariais, né, com o IPEA e com a sociedade civil em geral, né? E para a gente ter a possibilidade de discutir, né, ah, ah, durante a campanha eleitoral, os problemas que realmente interessam. Né? Nós vamos fazer um sumário executivo desse documento e vamos entregar aos candidatos, e eu mesmo, no meu Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, estamos conversando com alguns jornais, algumas plataformas, para a gente fazer debates com os candidatos com foco nisso. É claro que haverá outros assuntos, né? Mas eu acho que a gravidade do que está acontecendo no mundo é tão grande e que o impacto sobre o Brasil é tão grande que eu até ouso, né, dizer que, pela primeira vez na história política brasileira, a política externa vai ser um tema eleitoral. Isso nunca houve no Brasil, né? Eu acho que vai ter, porque a gente não vai poder fugir desses acontecimentos que estão acontecendo. Então, esse é o quadro geral no âmbito do qual eu tomei essa iniciativa de estruturar o documento que se chama Estratégia para o Brasil, o lugar do Brasil no mundo.
E, rapidamente, eu vou mencionar a vocês, e depois a gente pode discutir em mais detalhe, a estrutura desse documento. O primeiro capítulo é sobre isso que nós falamos aí rapidamente, quer dizer, a questão da nova geopolítica global, né? A nova economia, a nova ordem internacional, e como os países em desenvolvimento, não os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento são afetados por isso que está acontecendo no mundo, tanto na ordem econômica quanto na ordem internacional. O segundo capítulo é uma tentativa de resumir os principais aspectos do Brasil quando a gente discute, né, o Brasil acima de ideologia, acima de ser a favor do governo, contra o governo, mas o Brasil como uma potência média regional. Né? Quais são os objetivos do Brasil? Quais são os objetivos nacionais? Quais são as áreas críticas importantes para a inserção externa do Brasil? Um terceiro aspecto, quais são as vulnerabilidades do Brasil? Então, esse segundo capítulo, então, a gente definiu, como primeiro ponto, definiu as prioridades que deveriam guiar, né, os planos, os projetos, a visão de médio e longo prazo do país. Na minha visão, são dois objetivos apenas. Tem muita coisa que poderia ser como objetivo, mas, de maneira mais geral, eu acho que o principal objetivo é o desenvolvimento do país. Eu digo isso porque me inspirei até no primeiro-ministro da Índia, o Modi, que há 2 anos atrás, ele fez um discurso comemorando 75 anos de independência da Índia em relação à Inglaterra. E ele fez um discurso criticando o colonialismo e tal, e no final ele disse: o objetivo da Índia é daqui 25 anos, quando comemorarmos 100 anos de independência, a Índia vai ser um país plenamente desenvolvido. Quer dizer, ele traçou um objetivo, né, o desenvolvimento do país, e fixou um prazo. Eu acho que nós temos que fazer a mesma coisa. E aqui, nessa questão de desenvolvimento, entra tudo, né? A questão das reformas internas, a necessidade do crescimento econômico, a questão das desigualdades regionais, pessoais, as reformas estruturais, né? A reforma tributária que está em curso, a reforma administrativa, uma reforma política que permita a governança, né? Porque do jeito que está, com 30 e tantos partidos, com o voto majoritário, como nós estamos fazendo, nós temos que fazer uma mudança no sistema político brasileiro. Isso tem que ser enfrentado, mais cedo ou mais tarde vai ter que ser enfrentado. E o desenvolvimento sustentável, né? Com essa preocupação do meio ambiente, uma política industrial descarbonizada, nós temos que prestar atenção na questão dos avanços tecnológicos, tanto para a indústria quanto para o agronegócio, e coisa que, na minha visão, está sendo pouco visualizado aqui ou enfatizado, e medidas para que a gente possa atrair investimento, que hoje está em 16%, 17% do PIB, que é insuficiente, através da estabilidade política, da estabilidade econômica e da segurança jurídica. E nós temos que aproveitar aquilo em que o Brasil é forte, o que é potência, tanto para benefícios políticos como para benefícios econômicos, comerciais, investimento aqui no Brasil. Primeiro, o Brasil hoje eu acho que é uma potência na política ambiental e na mudança de clima. Nós vamos ter aí a COP30 e tudo que a gente faz, temos que resolver o problema da Amazônia, mas a gente está fazendo, há projetos, nós temos que avançar nisso. E influir nessas discussões sobre mudança de clima e a política ambiental. A segunda área em que o Brasil é uma força global é a segurança alimentar. Junto com os Estados Unidos e a Europa, o Brasil é um dos 3 maiores exportadores de produtos agrícolas. E nós temos que capitalizar nisso, né? E inclusive, acompanhar o desenvolvimento tecnológico
e verificar as implicações desse crescimento do comércio exterior aqui dentro do Brasil, quais são as facilidades que a gente tem que pensar para melhorar a competitividade e a exportação dos produtos brasileiros. E a terceira área, além da mudança de clima e da segurança alimentar, é a transição energética, né? A passagem da energia fóssil para a energia renovável. E isso, o Brasil é o sexto maior país produtor de petróleo do mundo, mas tem empenho na questão da energia renovável. E nós temos que avançar dentro dos interesses brasileiros nas duas áreas, como fazem outros países, né? A Noruega é um grande produtor de petróleo e é um grande contribuidor para a renovação energética, para os financiamentos, para a preservação das florestas. Então, o Brasil tem que atentar para isso e desenvolver projetos e atrair investimentos para essa área. Então, essa é o subtema, né, do Brasil. Qual é o objetivo deles? Então, primeiro, eu acho que é esse desenvolvimento com esses subitens que eu mencionei. O segundo objetivo, além do desenvolvimento, é a segurança interna e externa. A segurança interna entrou agora, porque o que está acontecendo em relação à segurança das pessoas, a violência, crime organizado, tudo isso, inclusive a questão do protecionismo e a questão até dos minérios, porque hoje os minérios se transformaram num assunto de segurança, um assunto estratégico dentro nos avanços tecnológicos. E na segurança externa é a proteção do território, das fronteiras, das ameaças tradicionais e das ameaças modernas, novas ameaças, né? A cyber security e outras. E dentro desse contexto, tanto da segurança interna quanto da segurança externa, um tema que nós deixamos de lado e que temos que voltar a dar prioridade é a questão da defesa, né? Da modernização, do fortalecimento das Forças Armadas. O segundo item dentro da questão do desenvolvimento, né? Vimos os objetivos. O segundo é a questão dos setores críticos para a inserção externa. Ninguém pensa que como um fator importante para a inserção externa do Brasil, como pensou a Coreia, como pensou a China. Ninguém está pensando na saúde como um fator importantíssimo se houver uma outra pandemia aqui e a vulnerabilidade do Brasil nessa área. E ninguém está pensando também, em termos estratégicos, na questão da tecnologia em todas as áreas, né? Então, esse é um outro aspecto importante. E o terceiro aspecto que eu acho que é muito importante, que a gente tem que começar a discutir, dentro desse contexto global de instabilidade, de insegurança, de tudo isso que está acontecendo, é a questão da competitividade. O Brasil perde competitividade hoje no mundo, o setor industrial não exporta nem 1% do comércio global, a produtividade nossa é outra, a vulnerabilidade é muito grande. Vocês sabem que, comparado com os Estados Unidos, a produtividade de um operário brasileiro é 25%. Precisa 4 operários brasileiros para fazer o que um operário americano faz. Além disso, eu mencionei já essa vulnerabilidade da defesa, que é muito importante, nós temos que pensar sobre isso, e a vulnerabilidade do comércio exterior. Quer dizer, nós temos uma concentração de produtos, apenas 7, 8 produtos representam 40%, 50% da exportação, 3 produtos representam 30% da exportação, e nós descobrimos agora, com a guerra da Ucrânia, que 85% dos fertilizantes vem da Rússia e vem da Bielorrússia. E agora, quando atacaram o Irã, a gente ficou sabendo que 55% da ureia vem do Irã. Então, isso são vulnerabilidades impossíveis, sem falar, depois a gente pode entrar nisso, sem falar na vulnerabilidade para o comércio exterior
da deficiência da infraestrutura, não só física, mas armazenagem, enfim, tudo que está ligado ao agro, que hoje é o motor da economia, que é o PIB mais importante. Isso a gente não pensa em termos estratégicos. Outra vulnerabilidade que eu mencionei é a capacitação tecnológica nossa, né? Não vou entrar em detalhes aqui. Os dois últimos pontos, para encerrar os meus 20 minutos. Em terceiro lugar, esse documento discute, quer dizer, o primeiro ponto foi a situação global, o segundo ponto, o Brasil, com essas três categorias que eu mencionei. O terceiro capítulo desse documento é o lugar do Brasil no mundo. Quer dizer, eu já defini o Brasil como uma potência média regional. Se a gente tivesse avançado em várias das coisas que eu mencionei, a gente poderia ser considerado uma potência média. Mas hoje a gente, se chegar a uma potência média regional, já é importante. O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. É um continente, tem 210 milhões de habitantes. A gente não pode deixar isso de lado e pensar menor, como nós estamos pensando nessas últimas décadas aqui no Brasil. Então, o lugar do Brasil no mundo vai depender muito do que for feito aqui internamente. Nós temos que colocar a casa em ordem para a gente melhorar a competitividade, melhorar a produtividade, melhorar o desempenho das nossas exportações no exterior e ser um elemento de captação de investimentos no exterior. Para isso, a gente tem que fazer uma parte, já mencionei, de reformas internas, melhorar a governança e aparecerem lideranças que possam vocalizar essas demandas, né, para a redução das vulnerabilidades na área externa, para a gente ter uma voz de novo forte nos organismos multilaterais e para a gente exercer um papel de liderança muito importante aqui na região. Nós perdemos a liderança até aqui na América do Sul. Então, nesse mundo conflagrado, com tensões crescentes entre a China e os Estados Unidos, a posição do Brasil como potência média regional, como todos estão fazendo, a maioria dos países estão fazendo, inclusive a Índia talvez seja o exemplo mais visível. O Brasil tem que ter uma posição de equidistância, de independência dos países e de grupos de países, quer dizer, uma situação de equidistância dos Estados Unidos, da China e mesmo dos BRICS, né? E responder com isso aos desafios da nova geopolítica. O mundo está mudando, aparecem novos polos de poder aí, os países emergentes do Golfo, né? A Turquia, o Irã, são países que dentro da sua região têm uma voz, e nós aqui na região até perdemos essa voz importante. E sobretudo, porque eu acho que esses próximos anos vão continuar com essa desordem econômica no mundo e com a desordem na ordem política, porque essas guerras vão continuar e vão ter efeito cada vez maior na geopolítica, na geoeconomia global. E, finalmente, o quarto ponto desse documento é a estratégia por região. Quer dizer, o que a gente quer? Qual é a posição do Brasil em relação às regiões do mundo, né? Eu acho que a principal prioridade nossa é o hemisfério. Tem o segundo maior parceiro do Brasil, que são os Estados Unidos, é a potência maior, a potência do mundo. Tem a América do Sul, que é um mercado do Brasil, 300 milhões de habitantes, que a gente não está aproveitando. A segunda área não é mais a Europa, a segunda área é a Ásia. 50% das nossas exportações vão para a Ásia. E a gente não está pensando nisso estrategicamente, em termos de infraestrutura, em termos de acordos de comércio. Agora começamos a despertar, quando a gente já está nesse processo de mudar o eixo econômico do Brasil nos últimos 15 anos. Ninguém está pensando estrategicamente nisso. O terceiro é a Europa. Era a segunda região, agora passou para terceiro lugar, mas com esse acordo da União Europeia com o Mercosul, talvez haja alguma vantagem nossa de nos aproximarmos de novo da Europa e aumentar a nossa cooperação com o continente europeu.
eu acho que o acordo vai ser assinado mais por questões geopolíticas do que por questões comerciais. E a última área onde o Brasil já teve uma política externa é a África. A África hoje está abandonada lá. A China ocupou, durante muitos anos, dessas últimas décadas, né, dessa última década, uma posição importante na África e agora está perdendo. E o Brasil, os Estados Unidos estão abandonando também a África. Quem está indo para a África hoje não é o Brasil, que teria tudo para penetrar em assistência técnica, cooperação técnica, em comércio, enfim, com tudo. Quem está entrando hoje é a Turquia, que já é a grande rival da China hoje na África. Então, há muita coisa para a gente pensar se a gente tiver um olhar, como eu mencionei, um olhar estratégico, um olhar de médio e longo prazo, para colocar o Brasil, um país, como eu disse, continental, com toda a sua potencialidade, no lugar que ela deve ocupar no mundo. O Brasil não está ocupando o lugar no mundo por culpa nossa, não é por ninguém que está impedindo o Brasil de ocupar. Nós temos que fazer o dever de casa, colocar a economia em ordem, a governança razoável, e temos que enfrentar os problemas que vão chegar, mais cedo ou mais tarde vão chegar. E eu acho que nós, da sociedade civil, temos que ter uma posição ativa durante a eleição, porque na eleição esses temas vão ter que ser discutidos, porque se nos próximos 4 anos a gente não entender que o mundo mudou, que o Brasil mudou e que ninguém vai ficar esperando o Brasil vai ficar cada vez mais atrasado e defasado em relação aos países do mesmo nível de desenvolvimento nosso, né? A Indonésia, a outros países asiáticos, e temos toda a condição, capacitação que não está aproveitada, tecnologia que não está sendo utilizada, a infraestrutura que não está sendo mobilizada, enfim, nós temos condição de assumir esse papel. É isso, passei 2 minutos do tempo. Muito bom mesmo. Acho que colocou comida sobre a mesa aí para a gente debater, embaixador. Acho que ficou muito dentro da expectativa, que já era muito boa. Nós já estamos com os 3 debatedores aqui, vamos ter que pegar no tranco, viu? O Roberto estava num cerco policial em Nova York. Roberto e o Raul estão em Nova York. E o João, não vou nem dizer onde é que está, mas ele está aqui conosco. O João, que é o responsável pela provocação aqui do nosso encontro. Eu anotei muitas coisas aqui para perguntar na sequência. A gente vai passar a palavra para os debatedores e depois vamos abrir. Tá? Então, quem quiser já vai se preparando para os questionamentos. Vou começar por ti, tá, Raul? Você é o mais experiente. Em boa parte dos temas que o embaixador percorreu, eu sei que são comuns nos teus interesses também. Por favor. Está fechado, Raul. Alguém tem que abrir? Ou... Não. Enquanto o Raul abre, não tá, a gente vê que está fechado aqui o teu microfone. Ô, João, eu acho que então eu vou pular o Raul. Enquanto o Raul tenta abrir o microfone, eu vou passar para ti. Posso te dizer o seguinte, eu sei que tu teve um contratempo aí ortodôntico, mas posso te dizer o seguinte, deu, Raul, tá bom, então vamos ao Raul. Mas só para fechar a frase ao João, a manifestação do embaixador foi muito alinhado com o que você tinha escutado dele já, João, e te levou a propor essa nossa conversa. Tá? Então, foi mais rico aqui, mais completo, mas muito alinhado. Pois não, Raul, por favor. Em primeiro lugar, Zeca, agradecer a você, o Derrubando Muros, por estar participando aqui desse debate que é tão atual, tão importante. Em segundo lugar, me dirigir ao embaixador Rubens Barbosa, que é uma das melhores e mais importantes cabeças e também voceiro, por assim dizer, das nossas tanto potencialidades como também das dificuldades e vulnerabilidades. Eu quero dizer que faço parte do Centro de Estudo de Defesa, sou vice-presidente, que foi uma das criações, e boas criações, do embaixador Rubens Barbosa. Respondendo preliminarmente a você, eu quero dizer o seguinte, com relação a empresas ou empresas que
talvez numa mudança de postura dos Estados Unidos, eu vou responder pragmaticamente com Deng Xiaoping. Não importa a cor do... Então, nós estamos numa situação em que nós temos que ser e procurar ser, evidentemente, pragmático dentro de limites. Em segundo lugar, com relação à ambição do Brasil, eu concordo com o diagnóstico e as propostas que foram feitas pelo embaixador, mas eu gostaria de chamar a atenção para duas coisas. Em primeiro lugar, nós somos um país dividido. Hoje nós somos um país politicamente dividido, não é? E todos sabem, biblicamente, que a casa dividida não prospera. Isso é uma primeira dificuldade que nós temos que superar. Em segundo lugar, o embaixador se refere muito corretamente ao Brasil como potência média. Mas, evidentemente, se nós não temos nenhum projeto para a América do Sul, né? Ultimamente a gente ouve falar muito em BRICS, por exemplo, eu vou falar um pouquinho adiante sobre isso, mas a gente não ouve falar quase nada em termos de projetos para a América do Sul, que é o nosso geografia e destino, é aqui onde nós estamos. Qual é o nosso projeto? E esse projeto fica extremamente fragilizado quando a gente vê, por exemplo, que os Estados Unidos está, digamos assim, fazendo em termos da Venezuela. Quer dizer, uma potência, no caso, global, mundial, a principal potência hoje que nós temos no mundo, cerceia a Venezuela. Não entro no mérito do regime, e desde já eu quero dizer que eu sou contrário ao regime da Venezuela, mas sim, é isso que está em questão, e simplesmente diretamente deslocando uma frota, deslocando aviões, destruindo em águas internacionais sem nenhum tipo de legalidade que lhe dê sustento e base, os chamados ou pressupostos traficantes, né? Seja lá como for, mas isso é um desafio que, eu diria assim, não podemos ignorar. Se nós somos uma potência média, se nós temos essa liderança em termos de regiões, eu quero dizer que nós não estamos exercendo o nosso papel. Aqui não estou propondo se contrapor, por exemplo, dos Estados Unidos, mas sim ter a capacidade de certa forma, de liderar a região. E isso nós efetivamente não temos. Agora, olhando para a questão mais global, que foi tão bem destacada pelo embaixador, a verdade é que a governance global, ela foi, como disse o embaixador, ela se encontra aos pedaços, por assim dizer, não é? Tudo aquilo que nos últimos 80 anos foi liderado pelos Estados Unidos, sem a menor sombra de dúvida, esse governance, que dava a ele um caráter de um status de privilegiado dentro dessa ordem, que era multilateral, mas era uma ordem formalmente entre pares, né? Evidentemente que tinha a situação de privilégio dos Estados Unidos, nós sabemos. O próprio Estados Unidos hoje, ele principia a demolir, e vem demolindo isso. Faria apenas uma correção ao que disse o embaixador. Na verdade, esse processo de demolição já começou no dia 20 de janeiro de 2017, quando a primeira posse do Trump. Ela agora é assada, de fato, estendida e aprofundada, por assim dizer. E eu concluo dizendo que o Brasil, nesse contexto, ele claramente manifesta uma dificuldade, né, de se situar. Porque, olhando, por exemplo, para os BRICS, qual é o fator de união dos BRICS? Demografia não é, cultura não é, língua não é, situação espacial também não é. Na verdade, o BRICS é uma comunidade de propósitos. E, convenhamos, reúne países, de novo, deles que estão no outro hemisfério. São milhares de quilômetros daqui, e com os quais nós não temos, digamos, afinidade cultural, afinidade linguística, afinidade histórica. A não ser que alguém descubra isso em termos de China, em termos de Irã, em termos de Rússia, ou mesmo em termos de Índia. E eu volto a dizer, geografia é destino, né? Outra coisa, em nenhum momento se esperar, por exemplo, que o BRICS venha se constituir, também não é esse o propósito, eu queria deixar bem claro, em algo como uma OTAN, por exemplo, ou seja, um acordo militar, por assim dizer, né? Nós não vamos ter isso, e nós estamos no hemisfério sul, né? Eu gosto sempre de lembrar essa situação em que, pese a revolução científica, tecnológica, de comunicações, é que nós estamos milhares de quilômetros, né, e distante em termos das culturas que os países representam. Fernando Henrique tinha uma frase que eu gosto de repetir, que ele dizia o seguinte: nós somos o extremo ocidente. O Brasil é o extremo ocidente. Sim, nós somos o extremo ocidente. Nós estamos no hemisfério sul. E uma última observação a fazer, uma nota que geralmente a elite não gosta de ouvir, o discurso pessimista,
é que, ao lado dessa desordem que nós estamos assistindo, nós estamos vivendo um processo de rearmamento global. Ou seja, o ano de 2024 foi o ano de maior conflito dos últimos 70 anos. Segundo o CIPRI, que é um instituto muito respeitado sueco, nós tivemos alguma coisa como 61 países envolvidos invertendo, 33 países envolvidos e 61 conflitos, pequenos, médios, grandes, que nós temos aí. E nós temos também um processo de rearmamento. Nós estamos vendo a Europa, que era um país, digamos assim, nesse sentido, que contava, que apostava muito com o guarda-chuva dos Estados Unidos, né? Ele hoje sobe o seu orçamento de defesa para algo como 5%. Era de 2%, era esperado, sobe para 5%. E, nesse contexto, dois países centrais ligados à Segunda Guerra Mundial, que é o caso de Alemanha e Japão. A Alemanha tem um crescimento do seu orçamento de 28% e o Japão de 21%. E, evidentemente, que o ano de 2024, só para você ter uma ideia, quer dizer, nós tivemos um orçamento recorde de 4 trilhões e 300 bilhões de dólares investidos em orçamento de defesa. O que vai dar isso? Associado à desordem, esse crescimento, associado ao fato de que nós voltamos a ter no território das duas grandes guerras, que é a Europa, que é o caso da Rússia e Ucrânia, eu diria que nós temos, sem sombra de dúvida, a não ser que nós consigamos elidir, mas eu diria que muito provavelmente nós caminhamos para a guerra, né? Porque tanto a véspera da Primeira como da Segunda Guerra Mundial nós tivemos um rearmamento, né? E ele resultou, infelizmente, desses dois grandes faseados de grande tragédia. Era essa a minha contribuição, meu pontapé inicial que eu tenho a dar, Zeca, e devolvo a palavra para você. Muito obrigado, Raul. De novo, abrimos muito mais questões para a tua reflexão. Muito obrigado. João Carlos, por favor. Eu também, em primeiro lugar, agradecer o teu convite para participar dessa discussão. Faço isso muito honrado, tenho uma admiração aí pelo embaixador, que é uma figura muito respeitada e muito reconhecida na diplomacia brasileira e que eu tive a oportunidade de assistir o debate dele lá no programa do William Vac e fiquei muito impressionado com o que vi e ouvi do embaixador naquela discussão que foi toda muito interessante. Mas a mim o que mais impressionou foi o fato de ver uma discussão que se propôs a refletir um pouco sobre o Brasil, porque nós estamos assim numa conjuntura no qual as questões particulares detalhadas ocupam praticamente o centro da nossa atenção e muito das iniciativas de quem se encontra nas posições que decidem a respeito das questões gerais relativas ao país, seja no Poder Executivo, seja no Poder Judiciário, seja no Poder Legislativo. E eu acho que nos falta justamente uma espécie de balanço a respeito da nossa posição, do que o nosso Brasil tem feito consigo mesmo. Eu acho que mesmo nas nossas eleições, nas disputas presidenciais, que em geral são o lugar no qual o país é obrigado, por assim dizer, a refletir sobre si mesmo, essas considerações mais globais a respeito da posição do Brasil no mundo e também com relação a si mesmo, com relação às suas próprias potencialidades, são bastante raras. Eu acho que isso nos tem faltado, porque a condução de um país, embora ela seja inevitavelmente envolvida e ocupada com essas questões particulares, que seja na frente interna, seja na frente externa, vão se colocando, ele precisa, para ter sucesso na sua caminhada histórica, também fazer uma avaliação do seu próprio percurso, das potencialidades que ele tem. E eu acho que isso nos tem faltado, pelo menos nesse nível de uma apreciação mais global. Não quero dizer que as pessoas que têm responsabilidade do Brasil não se ocupem de questões que são do interesse nacional e que não tratem dos problemas e dos desafios que o Brasil enfrenta. Mas esse movimento de pensar mais globalmente sobre o que a gente precisa fazer conosco mesmo e por que, num certo sentido, o nosso país está, por assim dizer, aquém de si mesmo, nós todos sentimos isso, quer dizer, que o Brasil poderia ser mais. Quando se vê essa trajetória desse grande período aí da globalização, o Brasil não se saiu, digamos assim, tão mal. Afinal de contas, durante esse período, nós viemos a consagrar uma vocação histórica do Brasil de ser um grande provedor
né, de matérias-primas, e especialmente agora com uma potência extraordinária nessa área dos alimentos, né? Mas isso ainda parece pouco quando a gente vê o que outros países conseguiram fazer nesse período, como é o caso, especialmente da China, que nesses 40 anos saiu de uma posição muito secundária do ponto de vista da sua presença na economia e mesmo na política mundial, para ser o desafiante, vamos dizer, dos Estados Unidos como potência líder no mundo. E depois os outros países lá né, da Ásia, como é o caso também, notadamente da Coreia, mas também os outros países lá que estão se dinamizando num momento em que a gente vê por toda parte, ao mesmo tempo, não é, com o fim desse processo de globalização, uma espécie de fragmentação do espaço político-geográfico mundial. Quer dizer, a gente retorna às questões geopolíticas com uma virulência muito grande. Isso não é só uma questão que diz respeito às ameaças imediatas que a gente está enfrentando nesse momento em função dessas sanções dos Estados Unidos e dessa mudança, não é, muito profunda que está havendo nas orientações de política dos Estados Unidos, mas é uma coisa que está inevitável colocada num plano mais estrutural pelo fato de que há uma potência emergente, e a gente que tem algum conhecimento histórico sabe que as grandes potências que têm vocação e poderes imperiais não desistem muito facilmente da posição de hegemonia que conquistaram no mundo. Nesse contexto, eu acho que precisa fazer essas reflexões mais de fundo com relação a nós mesmos. Quer dizer, o Brasil precisa cuidar de si mesmo. Tá? Eu acho que esse cuidado de si implica ter uma perspectiva mais global com relação à nossa posição no mundo e, evidentemente, com relação às nossas potencialidades. Então, acho que ter uma discussão nesse nível, eu acho que é uma grande contribuição que a gente pode fazer para a discussão que está sendo feita no Brasil. É muito certo, como disse o Raul, que nós estamos num país dividido e que isso se torna grandemente difícil. Mas tem, nessa discussão, um potencial de universalidade, porque, afinal de contas, quando a gente está confrontado com uma posição assim aguda de desafio, como nesses dias agora, com relação a essas sanções dos Estados Unidos quererem intervir na estrutura do Poder Judiciário e no funcionamento do Poder Judiciário brasileiro, é evidente que nós estamos todos, exceto, não é, esse, eu espero, não enorme número de brasileiros que se comprazem em botar uma bandeira dos Estados Unidos enorme, não é, para se confrontar às autoridades, não é, brasileiras num momento como esse. Então, acho que, de alguma maneira, esse é um ponto, esse é um momento no qual nós estamos sendo submetidos a tensões fortes, não é? E, neste momento, eu acho que se torna mais plausível, pelo menos, que um debate mais global sobre o que a gente quer fazer conosco mesmo precisa ser colocado. Depois tem os estrangulamentos internos nossos aqui. Quer dizer, nós estamos, digamos, na discussão mais fundamental que o Brasil trata consigo mesmo atualmente, ela se faz em torno da questão fiscal. Quer dizer, do fato de que o Brasil não é precisa, como é agora nesses momentos que nós estamos vivendo, ter o Banco Central trabalhando muito fortemente para fazer com que nós paremos de crescer e que as taxas de emprego baixem, que a gente tenha mais desemprego. Então, essa situação fiscal é um grande desafio interno. E a gente deveria refletir um pouco mais sobre isso, porque isso concerne uma reavaliação das potencialidades que nós precisamos fazer. O embaixador mencionou algumas frentes, por exemplo, infraestrutura. O Brasil não está conseguindo fazer. A taxa de investimento brasileira tem se tornado cada vez mais baixa com relação às proporções do PIB. Hoje está na faixa, não sei, talvez de 14%. Já foram mais de 20%. Sem que essa relação se altere, é muito difícil que o Brasil possa fazer um esforço de modernização que implica grandes investimentos em infraestrutura. Esse é um exemplo, mas eu acho que esse é um exemplo crucial. Isso na frente interna. Na frente externa, eu tendo a concordar com o que eu vi aí da parte de vocês, não é, de que o Brasil tem que se compreender ao mesmo tempo o seu tamanho e as suas limitações, e que isso envolve em ter uma posição equilibrada no contexto internacional e tentar recuperar um pouco da sua
condição assim de maior país da América Latina e de ter, afinal de contas, a maior economia que nós temos aqui na América Latina. E, ao mesmo tempo, evidentemente, ter uma posição com relação às grandes questões do mundo. Não é? Não quero dizer que, com isso, o Brasil deva se confinar, vamos dizer assim, ao nosso horizonte mais imediato. Mas concordo que a gente deve ter uma posição e uma atenção especial com relação a isso. Mas acho que o ponto mais importante é a gente voltar a ter uma discussão sobre o Brasil. E é por isso, aliás, que eu acho que ter colocado a reação brasileira em termos assim de defesa da soberania, ela não tem nada de errado, ela é extremamente certa, mas a oportunidade que a gente teria para melhor aproveitar politicamente os acontecimentos destes dias era dizer que quem está sendo submetido a tensões, ameaças, é o Brasil. Porque quando a gente fala no Brasil, essa dimensão de universalidade que eu acho que está presente nessa situação, ela se torna mais viva. E tem um efeito mobilizador sobre nós todos, que, afinal de contas, brasileiros, sabemos que o nosso país, com todas as dificuldades e limitações que tem, é também um país de grande vitalidade e que tem uma vocação grande para ser um país importante e um país pacífico. E esse valor da tradição brasileira de ser um país que evita conflitos, não é? Eu acho que deve ser colocado na mesa e, de certo modo, eu acho que ele está sendo reconhecido na presente conjuntura. O que não quer dizer, porém, que nós também não devamos ter preocupações também com a própria segurança. Acho que tem aí uma situação de tensão crescente entre os grandes países aí do mundo, e isso gera uma situação de insegurança que tem também o seu aspecto com relação à segurança nacional. Enfim, era isso que eu ia comentar aqui nesse momento aqui. Quero agradecer de novo a oportunidade. Muito obrigado, João. Muito obrigado mesmo. Eu queria chamar a atenção, assim, pela natureza do Derrubando Muros, embaixador. Nós somos engenheiros, a gente procura acompanhar assim, a última milha da cena política. Nós não somos um think tank, nós somos um grupo de empreendedores cívicos, eu diria assim. Acho que essa é a melhor definição sobre nós mesmos. Então, eu queria ir já tentando costurar algumas coisas que eu percebo que são relevantes e que podem nos dar cauda longa para essa conversa, para não virar mais uma live. Tá? O João Carlos fala muito nessa visão manifesta do Brasil sobre si mesmo. E o embaixador, ao longo da sua exposição, dos capítulos da publicação que ele refere, ele falou 3 vezes: o Brasil, para superar esses impasses que está vivendo agora, depende de si mesmo, não depende dos Estados Unidos. Foi essa frase do embaixador, eu anotei aqui. Eu estou sublinhando isso para dizer o seguinte: ao mesmo tempo, ambos, vocês referiram, o Raul também mencionou, que a política está operando numa altitude muito mais baixa, muito mais casuística, muito mais a dor da semana. Né? Semana passada a Câmara tomou uma decisão, hoje o Senado já anulou, e isso gera uma efervescência, nos consome como se a gente estivesse disputando as nossas vidas ou as vidas dos entes mais queridos. E a gente não olha para esse panorama aí que o embaixador fez uma peroração, embaixador um cenário de médio e longo prazo. A gente não olha para esse destino manifesto brasileiro que o João sugere e que eu tenho certeza também que compõe com a visão do Raul. Como é que a gente vai fazer essas definições que dependem de nós mesmos serem estabelecidas como um caminho necessário do debate sucessório? Quer dizer, a inércia da política sugere calor, polarização, conflito, gera audiência, gera recall, e o recall é o que abastece uma safra política muito rebaixada, muito dissociada de interesses permanentes, de qualquer que seja a ambição brasileira, a mais modesta que seja. E isso é antagônico à aspiração proposta pelo embaixador e ratificada por vocês. Então, eu queria deixar um ponto aqui. Eu acho que a gente está num ponto em que as discordâncias são quase irrelevantes quanto ao que fazer. O desafio é o como fazer, como a gente se articula, como a gente
se torna uma voz a ser escutada. Esse é o ponto. E eu acho que é um ponto que nos diz respeito. Essa responsabilidade nós temos que chamar para nós. Porque essa é uma dúvida que está na cabeça de todos os que a gente imaginava pudessem ser nossos líderes agora. Os donos dos veículos de comunicação, alguns dos muitos influenciadores que não são meramente frívolos, como a grande maioria. Então, assim, eu acho que nós temos um desafio, como a gente ocupa a cena. Eu fiz um esforço que alguns de vocês acompanharam, que foi um depoimento antropológico. Fui no domingo, na véspera, eu tinha conversado com o Miguel Reale, e o Reale disse assim, eu topo ir lá e falar, mas ele tem que me aceitar. E aí eu falei com o presidente do PT, o Edinho, e eu sei que eles ficaram em confabulações, e aí ele disse, não, é bom que tu vá lá e apresente os pontos, vocês são de centro, uma visão de centro. Eu digo, tá bom, eu vou. Aí o Derrubando o Muro se reuniu numa confeitaria que tem ali perto, e eu fui para lá, para cima do Paraná, e eles estavam em dúvida o tempo todo. E eu passei a fustigar. Eu digo, olha, eu estou aqui, quero dar uma palavra. Isso aqui é uma manifestação do Brasil, nós estamos falando aqui sobre soberania. Então, assim, como o Edinho me disse para ir para lá, eu estou aqui, eu quero falar. E é evidente que eles não me deixaram falar. Né? Mas eu achei muito bom, viu? Se eu fosse falar, eu seria vaiado, porque eles vaiaram a Tabata. E se eu falasse lá me apresentando como um cara com pensamento de centro, eu seria vaiado. Não teria nenhum problema. Para mim, seria uma honraria até, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, nós precisamos ir para cima do palanque, nós precisamos ir para o espaço onde a nossa voz seja escutada, e não pode ser como um coadjuvante que se sente impotente ou irrelevante ou não representativo. E o desafio é, apresente então a ideia para o Brasil de médio e longo prazo, reafirmar sua soberania, sua capacidade de defesa, sua capacidade de propor tecnologia. Então, eu queria dizer para você o seguinte, nós somos um do think, não um think tank. E eu acho que isso aqui é food for thought, embaixador. É isso que é. Mas nós vamos ter que dar outra roda nesse parafuso. Eu vou passar, então, para o VAC e depois voltamos aí. Eu espero que vocês tenham coisas a dizer. VAC, está em condição de falar? Tô sim. Bom, primeiro, queria me desculpar. Obrigado pelo esforço, Roberto. Imagina, queria me desculpar, mas eles aqui, eu estava ali perto da ONU, eles simplesmente mantiveram, sei lá, quase 1.000 pessoas cercadas num lugar que não tinha nem como... Um absurdo. Mas, enfim, faz parte da New York Climate Week misturada com essa loucura que ficou essa convenção da ONU. O Raul está aqui também vendo. Mas, olha, primeiro, uma honra muito grande, um prazer muito grande de estar aqui falando com vocês. Eu queria trazer uma perspectiva talvez diferente, que é o que eu tenho participado e ouvido como um fellow lá na Chatham House de Londres. Esse ano, a conferência, a London Conference, trouxe alguns elementos, mas ela teve uma liderança muito interessante do Brasil no primeiro tom do evento, que foi, nós estamos tratando de uma situação de desordem ou uma situação de uma nova ordem. E o embaixador patriota foi extremamente contundente na abordagem de que, na realidade, nós estamos vivendo uma situação de uma nova ordem e não necessariamente de uma desordem, trazendo a experiência do Brasil nos últimos aí 5, 6 anos de método relacionado a essa aparente desordem, né? Então isso ficou bastante marcado na conferência como sendo uma posição de um país que de alguma forma experimentou esse novo método e que, como nós estamos vendo mais recentemente, está lidando com esse novo método de uma maneira como poucos países do mundo estão lidando. Então, esse reconhecimento do Brasil como um país que, de alguma forma, talvez esteja liderando uma maneira mais eficiente de lidar com essa nova ordem que tem a ver com toda a destruição do multilateralismo, da ciência, etc., tudo isso que a gente conhece. Esse é o primeiro ponto que ficou muito forte e eu acho que o Brasil
teve uma voz relevante nesse processo perante uma plateia de europeus que no início não estavam nem entendendo direito o que estava sendo colocado, mas que ao final concordaram com isso. O segundo ponto é essa situação que todos estamos vivendo, que é basicamente de incertezas, e no âmbito do campo das incertezas, o porto mais seguro hoje é a China. A China, isso apresentado pelos europeus, como algo extremamente difícil para os europeus aceitarem, né, que, de alguma forma, a referência de estabilidade, a referência de um porto relativamente seguro, que era os Estados Unidos, deixou de existir, e hoje, até um pouquinho antes de vir para cá, a gente estava numa conversa sobre isso, de que talvez os Estados Unidos não volte a ser aquele porto seguro tão rapidamente, nem depois das próximas eleições, nem independentemente do que aconteça com elas, e que para os europeus uma nova referência de estabilidade é a China, e mais uma vez ali se colocou a importância do Brasil como um ator fundamental para a segurança alimentar chinesa, que é um dos grandes desafios da China. Então, pela segunda vez, apareceu ali o Brasil como olha, sob a perspectiva europeia, nós não entendemos direito e não sabemos como lidar com a China, não faz parte da nossa cultura, mas tem um país lá no extremo ocidente, como foi colocado, que tem uma relação comercial muito potente com a China, em áreas que são absolutamente estratégicas para a China. Esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto que surgiu também no campo disruptivo, e são 4, eu já termino, né? O terceiro ponto tem a ver, obviamente, com o mundo digital. The recording has stopped. E a demanda de basicamente, dos minerais críticos dentro desse campo digital, e ali aparece mais uma vez. Bom, China, claramente This meeting is being recorded. O Raul tem todo conhecimento sobre isso, mas o segundo, obviamente, nós sabemos, o papel do Brasil como o país potencialmente como uma opção para os minerais críticos no mundo. Então, o Brasil aparece como um país que tem uma experiência em lidar com a nova ordem, é um país que tem uma relevância muito grande na relação com o espaço onde as referências e estabilidades parecem ser mais fortes, que é a China, e um país que tem recursos naturais importantes, ligados principalmente aos minerais críticos, mas não só aos minerais críticos. Toda a discussão do chamado capital natural, acho que é um consenso, embora o tema de clima e natureza tenha descido na escala de prioridades, saiu de 3º para 5º ou 6º, mas ainda está dentro do rol de prioridades de clima e natureza, né? Por isso que a gente está aqui, de alguma forma, ainda é um tema relevante, principalmente associado a risco, a resiliência, a capacidade de reagir às mudanças climáticas e fornecer matérias-primas fundamentais para os grandes movimentos tecnológicos que vêm pela frente. E aí os recursos naturais são centrais, tanto na produção de alimentos, e a resiliência às mudanças climáticas, ela será muito mais forte no Brasil, por conta, a gente tem condição de, por exemplo, será custoso, mas a gente pode mudar a localização de culturas, nós temos espaço para isso no Brasil. Então o Brasil, de alguma forma, é visto como um país que, dentro desse novo contexto de fornecimento de recursos naturais, incluindo os minerais, é um país que é uma opção importante para a segurança europeia. Então, pela terceira vez, esse tema aparece, justamente ligado ao mundo das mudanças climáticas, que é o quarto elemento, e obviamente aí nem precisa falar da importância da COP, etc., como um país que está se posicionando diferentemente de outros e colocando a prioridade da relação clima e natureza dentro dos principais elementos geopolíticos do planeta. Então, nesses
nessas quatro fronteiras ali expostas, o Brasil apareceu como sendo um país que precisa ser incluído dentro do ambiente da geopolítica, principalmente ali, no caso, europeia, como um player importante, mas que tem uma posição não muito, relativamente dúbia, vai? E eu acho que esse é o ponto que eu queria talvez trazer, como a gente, de alguma forma, consegue usufruir desse reconhecimento de que o Brasil, de algum jeito, faz parte desse novo contexto e que, por fazer parte desse novo contexto, obviamente, internamente, precisa ter algum tipo de movimentação diferente da que tem feito. Mas esses meus primeiros pontos aqui. Ok. Mas muito obrigado mais uma vez. Não, eu que agradeço muito o teu esforço, Roberto, estar conosco. Eu vou pedir para o embaixador se ele quer fazer algum rebatimento ou reflexão sobre o que foi comentado a partir da intervenção dele. Só queria te fazer uma pergunta, Roberto, sobre nova ordem, portanto, sintetizando de maneira simplória o que você falou, digamos, com o recuo, com as renúncias dos Estados Unidos e com o boicote ao multilateralismo, surge uma conexão de Europa com uma pretensão de associação ainda não muito bem estabelecida com a China e o Brasil como um mediador, facilitador, que já tem essa cultura, essa habilitação. Por aí, essa é a nova ordem? Não, a nova ordem é a destruição de todos os sistemas, multilateralismo, questionamento da ciência. Essa é a nova ordem que a gente está vendo a extrema-direita, de alguma forma, conquistar com bastante sucesso, né, na maior parte dos países. Então, não é desordem, mas é uma nova ordem, e a gente vê método, né, todo mundo já está vendo. Então, essa é a nova ordem. Diante dessa nova ordem, um país que viveu isso profundamente no último governo tem uma experiência que agora, de alguma forma, está mostrando no mundo, com todas as reações que a gente teve, aí enfim, está mostrando para o mundo que é possível reagir a essa nova ordem. Esse que é o ponto que foi colocado. Tá claro. E a Europa, só assim, a Europa se apresenta como, até eles falam isso, a Europa é uma velha senhora sentada num sofá de chenille, cansada, completamente desconectada de todo esse processo, brincando com os seus esquilinhos, eles chamam, como eles chamam, né? Brincando com os esquilinhos, que são as ONGs e a sociedade civil, e os seus pets, que são os cachorros labradores das famílias, que basicamente são as startups europeias. Ou seja, a Europa se coloca como um país completamente, uma zona completamente sem energia para reagir a tudo isso. Não, mais uma razão, se essa é a nova ordem, mais uma razão para que, se nós queremos navegar sobre ela com algum sucesso, mais uma razão para a gente saber estabelecer exatamente o nosso destino, né? que nós queremos, é de nós que isso deve partir. Embaixador, por favor, antes de abrir a palavra para todos, queria que o senhor fizesse Olha, foram levantados muitos pontos aí, né? Eu vou começar por essa última referência sobre a nova ordem, né? Eu também acho que não é uma desordem, não, é uma nova ordem internacional. Agora, a minha preocupação é que o Brasil, e o que o Vach mencionou aí, o Brasil é sempre mencionado não por iniciativa própria, né, mas é porque as pessoas lembram do Brasil. E o Brasil deveria estar fazendo alguma coisa nas áreas em que foi mencionado. A minha preocupação é que nós não estamos fazendo o que os outros esperam que a gente faça. Quer dizer, essa questão da China, por exemplo, né? O Brasil fornece 40% das exportações de produtos alimentares vão para a China. Você imagine que nessa ordem aí, internacional, com grandes incertezas e seguranças, guerras, você imagine que se houver algum problema no Mar do Sul da China e seja bloqueado o acesso da China, o que acontece com o Brasil? Quer dizer, eu acho que a gente tem que reconhecer que o Brasil não tem excedente de poder, entendeu?
Então, quando a gente discute uma nova ordem, o Brasil discute a reforma da ONU, querendo entrar para o Conselho de Segurança, querendo influir na guerra da Ucrânia, querendo influir em Gaza, nós não temos força para influir nisso. Pode ser que no futuro a gente venha a ter, mas agora não. Por isso que eu sempre repito, né? A gente tem que primeiro olhar para dentro de nós mesmos, tá? Dentro da economia, dentro da política aqui, porque do jeito que está, a gente não vai ocupar espaço nenhum aí fora, na minha visão, porque a gente não tem política, a gente não tem estratégia, a gente não tem nada. Conhece melhor que nós essa questão da COP, a questão do meio ambiente, mudança de clima. Ele sabe a confusão que está acontecendo aí para a COP. Não tem nem número ainda de países para tomar decisão, porque as pessoas veem o Brasil do jeito que é percebido lá fora, né? A percepção externa conta a respeito dos países. Agora, a percepção externa, por exemplo, em relação aos Estados Unidos, é que ninguém pode mais confiar nos Estados Unidos. O país era um país confiável, agora ninguém mais pode confiar nos Estados Unidos. A percepção externa sobre o Brasil é um país de corrupção, um país de violência, um país que destrói a Amazônia. Essa que é a percepção. Quer dizer, se a gente não puser a casa em ordem, não adianta nada os países apontarem o Brasil. Ah, não, o Brasil vai ser isso, o Brasil pode fazer aquilo. Se a gente não colocar a casa em ordem, não vai acontecer nada disso, na minha visão. E começa pelo que o Raul mencionou também, nessa questão da América do Sul e dos BRICS. Quer dizer, a gente está sem política em relação à América do Sul. Tem 300 milhões de pessoas aqui. Na área ambiental, o Brasil está levando toda a culpa pela destruição da Amazônia e ninguém se lembrou de convocar o Tratado de Cooperação Amazônica para dividir a responsabilidade. Porque a Venezuela, a Colômbia, o Peru, a Bolívia, até a França, no departamento lá da Guiana Francesa, está destruindo e ninguém culpa eles, culpam o Brasil. E a gente não se lembrou nem de chamar os outros e de fazer uma posição conjunta para diluir essa percepção muito negativa que existe sobre o Brasil. E com os BRICS, a gente tem que definir uma política também, como foi mencionado, há uma disparidade muito grande de interesses dentro dos BRICS. O BRICS não é uma instituição formal, é um grupo de países que resolveram se reunir. E nós temos que saber o que a gente quer do BRICS. Quer dizer, eu acho que a gente tem que definir. Eu acho que a gente quer um melhor conhecimento para a gente explorar esse mercado. Agora, a gente não vai influir no dólar, não vai influir na governança, porque a China não vai. A China é um dos que se opõe, junto com os Estados Unidos e com os outros países europeus, e a Rússia, à mudança do Conselho de Segurança. Então, o que adianta a gente ficar falando que o Brasil quer entrar no Conselho de Segurança? A gente tem que reconhecer as nossas limitações e, de novo, colocar a carga em ordem, entendeu? Esse que é o problema nosso aqui no Brasil. Então, eu acho que foi mencionado também a questão da defesa da soberania. A gente sabe que tanto política externa quanto defesa não são assuntos discutidos normalmente pelo Congresso, pelos jornais, isso não dá ibope, entendeu? E isso agora ficou crucial, porque essa questão da defesa da soberania, como já dizia o Rio Branco, né, a política externa não pode ser soft power, tem que ser hard power também. E a gente não tem hard power nenhum. Se houvesse um conflito lá entre a Venezuela e a Guiana, eu acho que não vai haver. O que o Brasil faria? Não tem nada para fazer lá, além de reclamar, de criticar, talvez a interferência americana, que estabeleceria uma base militar aqui na região sem a gente poder fazer nada, apesar da nossa posição contrária. Então, eu acho que a gente tem que ser pragmático, tem que ser realista. E, respondendo à sua pergunta, no começo, como fazer, eu acho que agora, mais do que nunca, a sociedade civil tem que se manifestar. Vocês viram agora domingo, a sociedade civil não era só petista que estava lá, mas a sociedade civil, as que ficaram contra a blindagem, a bandidagem, foram para a rua se manifestar.
foram para a rua contra a anistia. Então, nós temos que fazer um movimento também, nós que temos algum acesso à imprensa, a tribunas, a gente tem que colocar a voz nossa para frente, para chamar a atenção desses problemas. E, como eu disse, fazer os candidatos a presidente da República discutirem esse assunto, porque esse assunto nunca foi discutido em campanha eleitoral. Qual é o lugar do Brasil? Quais são as vulnerabilidades do Brasil? Qual é o plano que o candidato X, D, apresenta para resolver esses problemas? Ou para equacionar esses problemas, para começar a equacionar esses problemas? Essa aqui é a realidade, não tem alternativa. Se a sociedade civil, as instituições da sociedade civil, não é? Há muitas instituições da sociedade civil, inclusive os grupos organizados e tal. Se esses grupos não se manifestarem na mesma linha, e é difícil, como foi dito aí, porque há muitas visões. Ninguém tem um projeto de Brasil hoje, um projeto de nação, porque o país está dividido. Então, esse eleitorado moderado, de centro, que decide as eleições, tem que se manifestar e cobrar dos candidatos essa visão de médio e longo prazo, a visão estratégica. Eu acho que, sem essa visão clara, acima de ideologia, acima de partido, mas pensando no Brasil, é claro que durante a eleição cada partido vai defender a sua estratégia eleitoral para ganhar os votos. Agora, isso não impede, como impediu até agora, que a gente discuta isso que a gente está discutindo aqui, porque é muito importante e que pode ser, dependendo de quem apresentar e como apresentar uma proposta para enfrentar essas transformações no mundo, pode ser muito importante. Enfim, alguns comentários sobre o que foi dito aqui. Obrigado, embaixador. Não, acho que esse é um consenso elementar para a gente seguir até o ano que vem. Nós precisamos saber o que queremos. Se o caminhão para e pergunta qual é o nosso destino, a gente tem que combinar, a gente tem que dizer um destino que não seja conveniente, pelo menos, né? E acho que nós nem isso temos. Eu outro dia participei de uma conversa assim, pelo Derrubando Muros com o Kassab, uma conversa fechada, e me impressionou assim, o nível de o que eles chamam de realpolitik. Na verdade, é uma coisa oca, uma coisa interpessoal, de interpretações assim, turvas e com zero de substância. Zero de substância. Não é que tem pouco, tem zero. E acho que a gente está percebendo agora, quer dizer, sobre o ataque dessa desordem que gera uma nova ordem. Se a gente não sabe o que quer, ninguém vai nos dizer o que é bom para nós. Acho que o senhor está certíssimo e acho que, de certa forma, estou aqui em nome dos 150 do Derrubando Muros. Eu acho que não é uma coisa estranha que eu concordar com o senhor integralmente. Nós temos o Zé Pedro, nós temos ainda 15, 20 minutos. Zé Pedro, por favor. Microfone, Zé. Teu. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta bem objetiva para o embaixador, porque eu não sei se eu entendi. A respeito da... me parece que a diplomacia no mundo está num momento de bastante preocupação, né? A diplomacia como um todo. E eu não sei se é isso que eu entendi da fala do embaixador. O senhor está sugerindo que o Brasil invista mais em armamentos, em força de poder de defesa e, eventualmente, até de superação do nosso território? É isso que eu entendi? E se o senhor vê isso como um todo, se a resposta for positiva, isso é representativo de uma falência desse processo daquilo que a diplomacia é feita, que afinal de contas é evitar justamente o uso de força? Olha, o que eu acho é que a gente tem que ser realista em saber, em relação às Forças Armadas, o que a gente quer. Quer dizer, qual é o grau de defesa que o Brasil tem se houver um ataque às plataformas continentais no mar territorial brasileiro?
que permite o petróleo chegar para o desenvolvimento, o crescimento nosso. Não tem nenhuma proteção, porque não tem quem proteja, não tem barco, não tem nada. Como é que a gente vai admitir que a Amazônia fique do jeito que está? Tem 40 mil soldados lá que não têm condição de garantir a soberania em muitas partes do território. Nós não temos condição de segurar o crime organizado nas fronteiras de 4, 5 países que são fronteiras nossas lá com a Amazônia. Então, quer dizer, quando a gente pensa no país, a gente não pode pensar em termos ideológicos em relação às Forças Armadas, porque realmente aí é uma divisão e ninguém quer as Forças Armadas, porque em 100 e tantos anos de vida pública houve 14 intervenções das Forças Armadas. Agora, nos últimos 45 anos, eles não se manifestaram. Então, eu acho que a gente não pode ter, tem que cessar esse preconceito que a gente tem sobre a intervenção militar. A gente tem que pensar nos militares como os que vão defender as fronteiras, vão defender não só a fronteira terrestre, mas a fronteira marítima. E a gente sabe que, porque a gente não tem política para nada aqui dentro, que as Forças Armadas estão fazendo uma opção de coisa que não deviam fazer. As Forças Armadas não deviam distribuir alimentos lá, não deviam cuidar das invasões de água lá no Rio Grande do Sul. Os Estados Unidos têm o FEMA lá que cuida disso, tem um órgão próprio que tem que ter uma estratégia, tem que ter recursos. Não é as Forças Armadas que vão quebrar o galho do governo. A gente não tem isso aqui no Brasil. Então, eu vejo essa questão da defesa no sentido que eu dei, não é a defesa militar, é no sentido da segurança. A gente não fala a defesa do Conselho de Segurança, Conselho de Defesa da ONU, a gente fala Conselho de Segurança, a segurança alimentar, a segurança energética, a segurança de várias coisas. Não fala a defesa é setorial, submetida à lei, ao poder civil, isso não se questiona. Mas eu acho que, do jeito que está, nós não temos. Agora a gente sabe, a gente está vendo lá na Venezuela, os Estados Unidos chegando lá com drones em cima do país. Outro dia eu falei lá na televisão, no programa do William Vac, a gente pensando daqui 10, 15, 20 anos, com a escassez de água no mundo, na China, nos Estados Unidos, na Europa, aí alguém resolve que a reserva de água que o Brasil tem é muito importante para a humanidade. Já falaram que a Amazônia é o pulmão do mundo. Imagine se alguém resolve dizer, não, isso não é do Brasil, não, isso é do mundo. Quem que defende isso aqui no Brasil? Quem que defenderia a integridade territorial nossa? Tem que ter. A gente descurou disso. Agora, a gente descurou de muita coisa, né? Mesmo na área ambiental, o que ocorre lá na Amazônia. Eu tive 2, 3 vezes lá recentemente. A segurança da Amazônia é limitada. Você tem o crime organizado hoje fazendo a exploração mineral na terra indígena, sem falar do contrabando de ouro, tudo que ocorre por lá. Então, quer dizer, ou a gente enfoca por isso que eu digo, a projeção nossa vai melhorar, vai ser mais efetiva a partir do momento que a gente coloca a casa em ordem, estabilidade política, estabilidade econômica, segurança jurídica e um rumo para o país. Se a gente não sabe para onde vai, não adianta os outros acharem que a gente vai continuar a ser o celeiro do mundo, se a gente não avança tecnologicamente, se a gente não cria a infraestrutura de apoio para o agro, né, com transporte, com armazenagem, com portos. Isso tudo está vago, né? Está vago, sem nenhuma estratégia. Esse que é o ponto. Não adianta a gente achar que os problemas se resolvem automaticamente. Não adianta a gente também criticar só a diplomacia, porque o Itamaraty está sendo esvaziado. Eu já descrevi até sobre isso. Nesses últimos 30 anos, não é desse governo, nos últimos 30 anos, o Itamaraty perdeu a coordenação externa. A gente sabe, vocês sabem o que eu estou dizendo. Então, não adianta, quer dizer, então, esse é um problema que tem que ser visto do ponto de vista do país,
não do partido A, do partido B, do fulano tal, do fulano tal. E por isso que eu digo que agora, dentro desse contexto, só com uma participação ativa da sociedade é que a gente vai enfrentar esses problemas. Zeca, me permite, só para complementar, Zeca, só para não deixar uma coisa, eu não quero debater com o embaixador, mas eu queria pedir se o ministro Raul, que está ainda aqui, eu via presente, se seria razoável, já o ministro Raul que, né, cuidou desse assunto, seria razoável, porque eu ouço o que o embaixador está dizendo, e é muito razoável o que ele está falando, é claro, e tudo mais, mas eu não consigo ver que o Brasil tenha potencial de um investimento que seja realmente razoável e se torne um país respeitável nesse cenário, né, do tamanho que nós temos. A gente viu agora o Irã, por exemplo, apanhar de Israel, do jeito que apanhou, em um país super militarizado. Quer dizer, como que a gente ia conseguir algum tipo de hegemonia, se é isso que a gente está procurando, ou até mesmo um senso de defesa razoável, com as condições que a gente tem. A gente vê a passeata do 7 de setembro lá, é um jipe que mal chega no final da avenida, quer dizer, eu queria saber um pouco mais sobre isso, porque realmente para nós, eu acho que o Derrubando Muros é uma grande surpresa, Zeca, se tu me permite, não sei se tu concorda com isso, os integrantes concordam, essa visão uma novidade muito do Brasil entrar como um player corpo a corpo. Quase é isso, se eu estou entendendo bem que eu não disse isso, não. Desculpe, eu estou só tentando entender. Eu talvez não tenha me expressado bem. Eu não estou dizendo isso, não. O Brasil tem a capacidade nuclear, né? Tem todo o ciclo nuclear e não vai fazer a bomba. Mas a gente tem a capacidade. Os outros países têm que saber que a gente tem a capacidade. A gente não tem dinheiro para fazer uma bomba atômica, nem nada, nem a gente tem recurso. A gente viu a parada lá na China, aquilo, o Brasil, menos de 1% do que tem a China. Não é isso, não. O que eu tentei falar, talvez tenha me expressado mal, é que a gente tem que ter um mínimo para defender os interesses brasileiros. Não é para a gente ser hegemônico na região, nada. A gente tem que ter um mínimo de preparação em todos os setores. Eu falei das Forças Armadas como um exemplo. Não é só as Forças Armadas, é o Itamaraty, é o meio ambiente, é a economia, é tudo. Agora, a questão da soberania, a gente pode falar agora, está na moda falar de soberania, mas vai ver a soberania nossa lá na Amazônia como é que está. A gente tem que ter um mínimo de defesa, né? de defesa do interesse nosso. Não é para buscar hegemonia, de competir com as grandes potências, porque a gente não tem, como eu disse no começo, a gente tem que conhecer as nossas limitações. A gente não tem excedente de poder. Eu falei isso aí antes. Essa que é a minha ideia. Eu acho que ficou claro. Zé, eu acho que tem um dado novo assim, na conjuntura mundial. A gente está vendo os Estados Unidos tirar todas as chancelas da NATO, na Europa, e, de certa forma, essa capacidade dos Estados Unidos, se ele não tem de destruir o valor de países como o nosso, ele tem de nos fazer sentir desamparados. E é isso, eu acho que, para mim, não é propriamente novidade o que o embaixador tem dito, acho que o Raul já está falando sobre isso há mais tempo, e isso muda, inclusive, minha posição pessoal, viu, Zé? Eu como quem sofreu a ditadura, e depois agora sofremos todos o governo do Bolsonaro e as intervenções, as inadequações aí das Forças Armadas, dos representantes da Força Armada, eu criei uma crosta cristalizada de reação. Eu acho que isso tem que ser reprocessado pelas nossas cabeças políticas, e eu tendo a endossar essa visão de que o Brasil precisa ter assim como é a Suécia. A Suécia saiu de 1% agora para mais de 3% do orçamento. O embaixador deu vários exemplos aqui também. Então, eu acho que é mais um elemento de complexidade naquilo que nós precisamos cuidar. E como o embaixador também falou, não é só disso que a gente não tem que cuidar, a gente não tem que cuidar de nada. A gente simplesmente é da mão para a boca, é uma improvisação permanente. Eu queria pedir o seguinte para os três debatedores que me ajudassem a endereçar o que a gente faz com esse consenso que a gente trabalhou aqui. Eu acho que, às vezes, as conversas consensuais são muito
são menos excitantes, são mais chatas, mas me parece que o que fica, na medida que nós não temos discordâncias fundamentais, o que fica, de novo, é a minha provocação. O que a gente faz agora? Sim, nós queremos interceder no processo eleitoral sucessório do ano que vem. Como? Como, senhores? Por favor, Raul, você foi, além de tudo, também um parlamentar, um líder político, desde a juventude. Nos ajuda a pensar como é que a gente precisa. Que aparelho é esse, Raul? É um aparelho? É um outro partido? É um think tank turbinado com esteroides? O que é que nós não temos ainda, porque a gente fica um esperando pelo outro, o outro esperando pelo um, e ninguém se mexe. Ninguém se mexe. Então, assim, as pesquisas estão indicando, a More in Common faz uma pesquisa extraordinária no mundo. No Brasil, o Hortelado coordenou, são 5.000 entrevistas em profundidade. Bom, e ele chegou a uma conclusão que nós já sabíamos, ele tem agora mais substância. Existem 15% posicionados que se definem como de direita, 15% de esquerda. Tem 70% da população buscando uma saída. E nós não temos oferta, tem uma carência de oferta agora também. Isso que o embaixador, essa agenda que o embaixador propõe, e que vocês botaram mais substância embaixo, ela carece de duto para chegar no destino. Queria que vocês me ajudassem a pensar sobre isso, porque eu acho que ninguém vai discutir que o embaixador está falando não faz total sentido. Raul, por favor. Vamos lá. Primeiro, o seu episódio com Edinho e com Boulos, que você, inclusive, escreveu. Eu acho ele absolutamente emblemático, e é dele que eu vou partir. Porque, em pese, o esforço e disposição bacana que você teve, nos orgulha de ter ido para lá, eu quero falar, mas, na verdade, quem devia estar falando pelo centro lá era alguém com votos, com milhões de votos, ou alguém que tivesse um potencial de milhões de votos. Tá? E nós não tivemos. Merece você, que é um quadro para nós da maior importância, beber a água, mas a verdade é que como é que fica a sua representatividade em se dizer do centro? Tá certo? Então, o hard power na política é voto. E então nós precisamos de construir, e a questão que eu coloquei no início, a questão da casa dividida, e exatamente do fato de que nós somos uma nação dividida. Então, nós temos que procurar promover, tomar decisões dolorosas, não vão ser fáceis, mas a gente tem que tomar no sentido de encontrar, tá certo? O centro, quem representa esse centro, e quem tem a capacidade, não é de ganhar a eleição, mas é a capacidade de criar uma expressão política eleitoral, tá certo? Para o futuro, para o presente e para o futuro. Esse é o grande desafio. Esse é o enorme desafio que nós temos. Né? Então, essa convocatória que você faz e que eu faço, é por aí que a gente tem que superar. E não vai superar de outra forma. Não vai. Não tem como fazer. Tá certo? Tem que botar o pé no chão e começar a andar. A segunda das observações é que hoje o mundo vive uma transição. Eu falei aqui em desordem. Eu vou ajustar e atualizar o que eu disse. Na verdade, nós estamos vivendo uma transição entre uma velha ordem que morre e uma nova que ainda não surgiu. Então, a questão do nosso posicionamento estratégico é levar isso, lembrando sempre o que diz Gramsci, que é exatamente na transição que os monstros aparecem. E o monstro que aparece para mim, e que eu não gosto de trazer, mas é que do jeito que nós estamos indo, nós vamos para a guerra. Aqui eu não estou falando da nossa guerra, não é nada conosco, mas esse mundo que se arma, esse mundo que passa a conviver com desordem e passa a conviver com oposições de nação a nação, nós já sabemos onde vai dar. Nós temos eu não falo isso com nenhuma alegria, Zeca, mas é verdade isso. Estamos caminhando em direção efetivamente aí. Né? A fala do embaixador, a segunda fala, tem de forma nenhuma minimizar a fala primeira dele, completa, excelente, como ele é capaz de construir, mas acho que ele trouxe para nós um senso de realidade que nós estamos vivendo. Tá? E eu gostaria de concluir, Zeca, dizendo o seguinte: Forças Armadas, fui ministro da Defesa e tudo mais. O que é que eu digo para os meus amigos quando, por exemplo, como o Goulart, o que ele diz? Eu digo o seguinte: gente, as Forças Armadas são nossas. Não tem por que jogá-las fora. Tá certo?
a verdade é que os democratas evitam dialogar, evitam se envolver e evitam, presta atenção nisso, dar um rumo para as Forças Armadas. Tá? E a nossa Constituição cidadã, e mais ainda, tudo... Porque, veja só, as Forças Armadas elas têm uma função, digamos assim, finalística, ou principal, que é fazer a guerra. Nós não gostamos de falar sobre isso. Nós queremos ser um país de paz, nós queremos ser um país full soft power. Isso não existe. Não existe país full soft power. Não existe um país com 210 milhões de habitantes e com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, com a segunda maior fronteira do mundo, com a Amazônia, e viver de soft power. Isso não existe. Então, o que rumo para as Forças Armadas? Por favor. É como se houvesse uma parede e a gente fica falando das Forças Armadas como se fosse de outro país. Não é de outro país. Claro, tem o passado da ditadura, tem um passado que grande parte dos aqui estão conviveram e sofreram, né? Você é um caso, Zeca, né? Mas a verdade é essa. Você tem que incorporar, você tem que conhecer. Por exemplo, Congresso Nacional, não existe ninguém que entenda de Forças Armadas, pelo menos não que eu me lembre. Ora, se compete pela Constituição ao Congresso Nacional fazer a guerra, declarar a guerra e fazer a paz, como é que nós ficamos diante disso? Nós temos uma elite que, de certa forma, ela se afasta e é como deixa as Forças Armadas a construírem o seu próprio rumo. Isso está errado. Isso tem que mudar. Nós temos que ter, de fato, e em diálogo com elas, né, com respeito, mas em diálogo, mas, sobretudo, entender que o poder civil é superior a ela. Mas quem vai exercer esse poder civil? Quem vai exercer? É uma necessidade, é uma urgência, inclusive, e finalizo com isso, da nossa democratização. É fundamental, porque é bom lembrar que as Forças Armadas, o todo, que agora está sendo julgado, etc., etc., mas enquanto instituições, elas disseram não. Elas disseram, porque os Estados Unidos, porque... Tudo bem, mas efetivamente elas disseram não. E cabe a nós, sobretudo, ter esse diálogo e dar rumo, não esqueçam, de dar rumo, em diálogo, evidente, com elas, mas dar rumo às nossas Forças Armadas. É isso, Zé, que eu te devolvo. Muito obrigado, Raul. Vac e João, por favor. Primeiro, Vac. Bom, primeiro, eu concordo, obviamente, com todos os pontos, concordo com o consenso. Eu acho que falta um elemento, que é onde estão as grandes lideranças do setor empresarial nessa discussão. Quando a gente vê e observa aquela perspectiva do Brasil como sendo o grande player no campo de fornecimento da segurança alimentar e de minerais estratégicos, o mundo vê os players do setor privado, que efetivamente exercem essa função, e que, no meu entender, ligaram um módulo que eu vou me virar no âmbito internacional, nas relações internacionais, e obviamente eu estou falando das lideranças, né, das grandes empresas, etc., eu ligo um módulo de distanciamento da agenda política, e tanto faz se o Brasil vai para um rumo ou para outro, eu me viro e continuo, de alguma forma, exercendo essa liderança por conta das vantagens competitivas que o Brasil oferece nesse campo. Eu acho que aí, tentando responder o seu ponto, Zeca, é uma convocação mais contundente para uma participação dos grandes nomes do setor empresarial brasileiro, que de alguma forma se distanciaram completamente desse jogo. Pode dizer, não, estou mais para a direita, mais para a esquerda, pode até ser, mas do ponto de vista de efetiva participação na agenda, ligar um módulo de que eu não estou nem aí, sigo a minha vida, o Brasil vai ser uma confusão mesmo, não posso contar com o Congresso, não posso contar com o Executivo, e sigo o meu módulo de sobrevivência. Eu acho que esse, para mim, é um dos pontos que a gente precisava achar uma forma de engajamento mais potente. Olha, Roberto, muito obrigado. Super bem lembrado esse teu ponto, super bem lembrado. Amanhã, pela manhã, o Iacob e eu temos uma reunião com uma liderança empresarial. Já lhe passo, embaixador. Mas talvez essa seja uma outra roda de conversa aqui, viu, Roberto? Fica anotado, nós vamos tratar disso. Vou discutir isso com o Iacob e voltamos a vocês. E, obviamente, convidaremos todos vocês, inclusive, especialmente o embaixador. Né? O senhor estava pedindo a palavra, embaixador? Quero só fazer um comentário sobre isso.
Eu mencionei de passagem, quando eu apresentei essas ideias, o Brasil hoje, e não é só o Brasil, outros países também, vive uma crise de liderança. A gente não tem liderança no governo, o Lula perdeu a capacidade de liderança lá. No Congresso, a gente não tem liderança. Nas classes produtivas, tanto no agro quanto na indústria, não há liderança. Por isso que eu insisto que ou a sociedade civil se movimenta e faz, porque não há liderança. Você vê, a agricultura é o motor da economia, toda a riqueza, está lá, grandes empresas e tal. E o que aconteceu? Não tem liderança também. Então, a gente não pode esperar nenhuma liderança no curto prazo. Pode ser que surja aí alguma liderança. Nós temos que conviver com a classe política que está aí, com os eventuais candidatos e a sociedade interferir para influir na formação do governo, na formação da estratégia para os próximos anos. Não tem saída. Nós não vamos buscar liderança nenhuma. Eu fui 16 anos presidente do Conselho da Fiesp, do Conselho de Comércio Exterior, e há 7 anos eu sou hoje presidente da Abitrigo. A gente representa o setor lá e cuida do setor. Ninguém quer se meter em coisa política. Não há liderança. Então, temos que reconhecer isso também. Super importante, e acho que isso aí deve estar presente na nossa cabeça quando nós tivermos as interlocuções com os futuros candidatos. Talvez, inclusive, essa seja uma carência que, vista do ponto de vista deles, tenha também um dedo a apontar para o nosso lado. Onde é que estão as entidades da sociedade civil, a OAB, o IAB, a CNBB, que eram tão formulantes quando bastava ser contra a ditadura? Agora tem que botar carne embaixo do esqueleto. E eu acho que nós também não estamos respondendo suficientemente, né, Roberto? Então, acho que é uma conversa de kimono aberto aí com esses candidatos. E eu vou te dizer, assim, pela amostra, assim, eu não acho que o Kassab seja gênio da raça nenhuma. Aliás, eu acho que ele está sendo atropelado aí pela conjuntura. Mas eu percebi ali que, e o Pércio havia me advertido disso, olha, o Kassab é um cara capaz de ter essa conversa. Não deve ser só ele, provavelmente o Baleia Rossi também, e deve haver outros que nós não conhecemos. Então, tem uma carência de liderança, tem uma carência também de interlocução qualificada. Seria ótimo ouvir o Zé Aníbal, que eu acho que também tem militado, é presidente do PSDB de São Paulo, mas eu acho que nós estamos no teto de tempo aqui, Zé. Mas realmente eu acho que seria bom. Eu tenho conversado com o Zé até pessoalmente sobre esse assunto, tenho certeza que é uma preocupação dele. João Carlos está com a mãozinha levantada, por favor. Quero fazer um comentário sobre a oportunidade. Eu acho que assim, nós estamos vivendo um momento no qual essa divisão, no consenso de todas as pessoas aqui, parece ser o desafio principal. Quer dizer, o Brasil precisa, de alguma maneira, achar um meio de falar consigo mesmo e de, pelo menos, colocar em segundo plano essas divisões que são agônicas nesse momento e que se formam uma espécie de barreira com relação a quaisquer iniciativas mais concertadas com relação ao que fazer com o país. Mas eu acho que a situação atual, não é uma situação na qual a gente deve se orientar por aquilo que pode ser universalizável. E aquilo que pode ser universalizável é justamente essa discussão sobre o Brasil. Então, eu acho que esse é o momento no qual a discussão sobre o Brasil tem que recuperar o seu fôlego e o seu papel. Isso é uma coisa que eu fui... Não posso ser defensor do governo militar, afinal de contas, enfim, fui de alguma maneira alcançado por as medidas repressivas daquele período. Mas quero dizer que, pelo menos naquele período, havia uma discussão sobre o que fazer com o Brasil e havia pessoas que se congregavam para isso. O ministro Reis Veloso, por exemplo, durante muitos anos no Rio de Janeiro, fomentou uma discussão mais aprofundada sobre o futuro do Brasil. Isso desapareceu. Então, eu acho assim... Um grupo como esse aqui do Derrubando Muros, eu acho que a veleidade de achar uma liderança agora, eu acho que é uma questão assim, de alguma maneira nós todos teremos que vir a votar em alguém na próxima eleição, mas a função principal é justamente essa, de fazer com que na cena política brasileira real, na discussão da opinião pública atual,
Não é? Estas questões que dizem respeito aos problemas mais estruturais do nosso Brasil se faça presente. E eu acho que a iniciativa como esta aqui, não é? É um exemplo do que se pode fazer. Quer dizer, a verdade é que eu acho que a gente deveria tentar fazer com que essa discussão mais de fundo sobre o Brasil e o que a gente quer fazer com ele, o que precisa fazer com ele, faça parte do debate público brasileiro. Eu acho que isso começa a acontecer um pouco naturalmente. Aquele programa do William Vac é um exemplo. Essa iniciativa aqui é outra. Eu acho que essas coisas deveriam ser multiplicadas. Quer dizer, trazer para o coração da discussão brasileira, para além das questões todas pontuais e esses diagnósticos que a gente sempre está fazendo sobre as nossas limitações e restrições, deveriam ser colocados de uma outra maneira. Quer dizer, e nesse sentido, ter uma posição assim, mais propositiva e não subestimar muito, não subestimar demasiadamente, fazer do realismo uma espécie de barreira e de descrença nas nossas potencialidades. Esse país aqui ele é realmente já maior do que nós pensamos a respeito dele. O Eduardo Janete tem chamado muita atenção com relação a isso, e eu acho que ele tem um ponto importante isso. Está na hora também da gente acreditar um pouco, ter mais força e mais crença em nós próprios. Eu acho que isso é uma coisa que tem faltado há muito tempo. Tá? E o diagnóstico e o foco exclusivamente, ou então, predominantemente, não exclusivamente, porque nunca é exclusivamente, mas assim, predominantemente nas nossas limitações, é ele próprio um fator de limitação. O que não quer dizer que a gente deva ter pretensões que sejam desarrazoadas e que a gente desconheça as limitações que o nosso país tem, seja na área militar, seja na área econômica, em qualquer área. Agora, algumas coisas são evidentes, quer dizer, esse país é grande, né? E o que a gente conseguiu fazer, por exemplo, nessa frente da produção de alimentos no mundo é uma performance enorme. Eu acho assim que uma coisa muito importante que a gente deveria recuperar é uma percepção mais clara de que indústria conta e que a gente precisava ter uma visão mais moderna e mais atualizada com relação a desenvolver a participação do setor industrial no Brasil. Eu acho que isso é um elemento assim que seria importante na conexão com essas representações empresariais. Porque várias delas e muitas delas estão ligadas a esse setor. Não quero minimizar a área de serviços, na economia moderna elas ocupam um papel principal. Mas eu acho que aí também é uma das frentes. E com isso encerro. A gente já entra na parte programática, eu acho que é uma discussão que eu acho que a gente chegou num ponto crucial, acho que nessa reunião, e não é comum que se consiga chegar. Eu acho que a gente está animado, eu acho que nós temos que propor como isso vai acontecer. E às vezes, né, outro dia eu vi o técnico do Palmeiras falando que assim, não acredito em tudo que eu digo. Não sei se vocês viram isso. Alguém viu a entrevista dele? Achei genial. E ele dizia, eu sou um personagem. Todos nós somos um personagem. Quando eu vou lá, insolentemente, desafiar quem sou eu, né, do ponto de vista político e eleitoral, o Edinho e o Boulos, foi um pouco assim, vamos ser isso, vamos lá, nós temos 2 de pau, vamos fazer o nosso papel até para aprender um pouco. E eu acho que é isso, é o que a gente tem no momento, a gente tem que tentar se reconstruir, fazer coisas mais bem estruturadas, mas uma das coisas que me ocorre agora é que nessa linha que o João falou lá do entrevista do VAC, essa nossa conversa aqui, nós precisamos organizar uma proposta e quem sabe levar isso até para esses empresários que estão de cabeça baixa, sem saber muito o que fazer, assim, vamos discutir, vamos fazer um país, vamos falar sobre como é que a gente faz um país. E é isso. Eu não estou muito preocupado se a gente vai discutir manufatura, se a gente vai discutir como a gente faz uma grande educação para suportar o tranco da inteligência artificial que está chegando aqui. Eu acho que a substância que vem embaixo é menos importante do que a nossa decisão operacional de ir a campo e defender um projeto para o país, propor um destino. E o destino, como qualquer experiência de empreendimento, a gente vai fazendo pivotações. A gente pivota 5 graus para a esquerda, depois 5 graus para a direita, e vamos acertando a mão. Agora, só pode pivotar o que exista. E hoje não existe nada. Hoje é um deserto. As Forças Armadas. Bom, nos pega aqui o Zé surpreso, eu já um pouco mais assimilado, mas como é que a gente vai passar para a geração dos ressentidos aí com a ditadura? O João foi caçado e não é? Que a gente, sim, precisa ter uma instituição de defesa
forte, qualificada, proporcional ao que nós representamos como país. É o mínimo que a gente pode ter essa equalização. Então, nós precisamos tratar desse assunto, sim. Não é só apontar a necessidade, mas avançar na persuasão da sociedade, fazer com que a sociedade se sinta sócia dessa ideia. E eu acho que, nesse sentido, os empresários, Vaca, assim, se em algum momento a gente precisava que nos dessem o rumo, nós não precisamos disso. O que nós precisamos é de sponsorship mesmo. É disso que nós estamos, sendo bem claro. Eu queria pedir o seguinte, Zé Aníbal, você tem uma experiência, dá 2 minutinhos aí da tua palavra aqui para nós, para a gente fechar com a última manifestação do embaixador e acabou. Zé, você está com o microfone fechado. Olha, eu fiquei muito atrasado, mas fiz um conjunto de anotações sobre as falas que eu vi. É impossível discordar disso aí, porque são flashes claros sobre as realidades do Brasil. Mas aí eu fiquei me inquietando aqui como é que a gente avança na direção de construção de uma liderança. O Fernando Henrique sempre diz isso, né? Sempre disse. Se não tiver uma liderança, não adianta. Pode ter as melhores ideias, pode ter os melhores propósitos, se não tiver liderança. Quando o Plano Real estava pronto, o Baixa foi o Fernando Henrique e disse: isso é verdade. Ministro, né? Ministro, o plano está pronto. Podemos marcar o anúncio. Agora, nós precisamos de uma liderança para sustentar esse plano. O Fernando não hesitou, o Mário Covas. E o Baixa me disse que eles foram conversar com o Mário e ficaram 4 horas explicando para o espanhol, lá para o galego, o que era o plano, e o Mário querendo detalhes disso e daquilo, e no final disse para eles: olha, eu vou com vocês até a beira do precipício. Foi a frase que o Mário usou. E o Mário foi o grande propaganda, o grande incentivador do plano, né? E foi a grande sustentação, porque imagina se São Paulo tivesse ganho o Francisco Rossi, né? Um estado quebrado, Mário recuperou. Mas o fato é o seguinte: eu penso que existem alguns nomes hoje que a gente pode colocar. Vou falar aqui uma injúria, sobretudo para o Júnior. Esse chefe do Exército hoje é um cara que tem uma visão de nação. Sem dúvida nenhuma, o Tomás. Não é à toa que ele é um cara que se aproximou tanto do Fernando Henrique, dialogou tanto com o Fernando Henrique até quando o Fernando Henrique podia. E assim mesmo ainda o visita. Você tem aí outros personagens. Eu não desdenharia totalmente do Geraldo Alckmin, que na crise, nessa que nós estamos passando, mostrou uma grande sensibilidade e impressionou muito o Lula, o Haddad, todo mundo, e certamente os interlocutores dos Estados Unidos que ele teve, né? Eu não consigo imaginar muito mais que isso, mas certamente tem. Eu acho que a gente teria que trazer gente como eles para uma conversa. Falar disso aqui. Dizer das nossas preocupações e tal. Mostrar, sobretudo, a eles que, olha, existe aí um pessoal que está pensando nisso. E é um pessoal que não tem dificuldade nenhuma em ampliar esse círculo de conversa. Aliás, essas grandes ideias, elas vão se construindo assim, né? Senão vai ficar todo no dia a dia, constatando. Eu constatei domingo à noite na minha rede que a PEC da imunidade, da blindagem, tinha acabado de morrer nas ruas. E morreu mesmo, né? Independente dessa situação que você passou, eu também fui lá. Fiquei à distância. Conversei com muita gente. Aliás, me surpreendeu que muita gente carregava um cartaz com a cara dos 12 traidores do PT. E a gente que estava, quer dizer, não estava ali para só, enfim, se manifestar, mas se manifestar também sobre a traição, que foi um componente fortíssimo nesse processo e que hoje nós vimos a redenção com a unanimidade na comissão do Senado. Redenção em termos. Mas o fato é esse. Acho que precisa ampliar com pessoas certas, quer dizer, quem puder, mas com algumas pessoas que tenham sensibilidade, que certamente pensam de um modo aproximado a esse que nós pensamos.
Um abraço. Zeca, Muito obrigado. Só um pouquinho, Márcio, só um pouquinho. 10 segundos. Eu tenho conversado com o Zé sobre isso. Algumas dessas conversas têm que ser, pode ser aqui mesmo, não tem problemas, sobretudo as de sondagem, como nós estamos fazendo aqui, mas as conversas importantes vão ter que ser mais reservadas e presenciais, né? Então, a gente está... Eu acho que o momento agora é de soltar as conversas mesmo e soltar com a direção, soltar com esse propósito de que o Brasil tem o que dizer sobre si mesmo e que a gente não deixa a política virar apenas uma disputa eleitoral rasteira, como é a tendência se a gente não se apresentar. Então, eu acho que fica esse nosso desafio aqui, gente. Eu gostei muito da tua sugestão aqui, Zé. Eu concordo com as duas menções, inclusive, que você fez. Por favor, Márcio. Zeca, em 10 segundos. Quer dizer, eu que tenho trabalhado, tenho meu videocast semanal, estudo, converso com muita gente, daqui a 5 anos, o Brasil vai ser completamente diferente de hoje. Porque a imensa maioria dos nomes que se falou aqui nessa rodada não estarão mais presentes e vão ser substituídos por uma nova geração que eu acho que está muito promissora. Você consegue listar 30, 40, 50 nomes a partir do Eduardo Leite, a partir de governadores promissores, a partir do João Campos, da Tabata, do governador do Mato Grosso do Sul, do Ratinho Júnior, do governador do Piauí, que me dá muito boa impressão. Quer dizer, existe uma nova geração que vai tomar conta disso. O que nos cabe, eu acho, também, em paralelo a tudo que está se fazendo, Zeca, e de conversar com os nomes que o Zé Aníbal levantou, é procurar essas novas lideranças e identificá-las com aquilo que nós estamos formulando como pensamento. Daqui a 5 anos, nós estamos em 2025, daqui a 5 anos é 2030, vai ter eleição para presidente da República e para o resto da vida também. Só isso que eu queria dizer. Quer dizer... Sem dúvida, sem dúvida. Acho que você está certo, Márcio, e, de novo, volto ao ponto. Nós quem? Como se opera? É você, nós é você. Como a gente se comunica? Quem é que vai sair daqui com o propósito aí do plano do embaixador Rubens Barbosa e vai fazer um roadshow com os donos dos veículos de comunicação para propor que encampem a nossa proposta? Porque ela tem que chegar onde interessa, né? Então, se tem uma lista de tarefas que para nós está relativamente já... Está aqui na minha gaveta, tá? A gente tem conversado com muita gente, trabalhado... eu acho que é um empreendimento, tá? Eu acho que é um empreendimento, tá pronto para ser colocado na rua. Tem demanda, já decidiu a eleição passada, agora está faltando alguém puxar esse barco. Vamos lá, embaixador, uma última palavrinha só, eu queria deixar assim, um agradecimento em nome do grupo, muitíssimo obrigado, espero que não tenhamos gerado nenhum constrangimento aí para o senhor e espero que a gente possa ter outras conversas sempre abertas. Obrigado aí pelo convite e para dizer que uma parte do que vocês estão falando eu já estou fazendo. Já falei com os jornais, já fiz contato com essa plataforma. Nós vamos fazer. O meu instituto vai colocar isso na rua. Obrigado aí pelo interesse de vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a todos aí. Tchau, gente.